Olá, cursistas! Sejam todos muito bem-vindos! É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Tiara Sodré e daremos continuidade aos conteúdos da disciplina Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir aquela dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas pertinente à nossa aula, como vocês já conhecem. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo da apostila, certo? Vamos iniciar? Em nossa aula, daremos continuidade aos estudos dos indicadores socioeconômicos e como eles podem ser utilizados na elaboração de diagnósticos em outras atividades do planejamento governamental. Tranquilo? Lembraram o que nós começamos na aula anterior? Então, para darmos continuidade aos nossos estudos, faremos então uma breve retrospecção da aula anterior. Lembram que os indicadores são recursos metodológicos para representação e modelização do social. Podemos então afirmar que eles são medidas objetivas e padronizadas que permitem dimensionar as carências sociais, avaliar as condições de vida e, portanto, subsidiar a formulação de programas públicos nos campos da educação, saúde, trabalho, habitação e outras áreas. Se bem empregados, os indicadores sociais podem enriquecer a interpretação empírica da realidade social e orientar de forma mais competente a análise, formulação e implementação de políticas sociais. Lembraram? Espero que sim. Assim, o objetivo da aula de hoje é conhecer as principais pesquisas e fontes de dados para a construção e busca dos indicadores socioeconômicos e compreender seus significados, assim como suas limitações, de acordo com o conteúdo proposto no material didático. Então, dividiremos os nossos conteúdos da seguinte forma. Unidade 1, nós já analisamos na aula anterior. Na aula de hoje, iremos estudar a unidade 2 e a unidade 3. Tranquilo? É preciso conhecer bem as características das fontes de informações, sua natureza censitária, administrativa ou amostral, sua cobertura populacional e também a periodicidade de atualização e confiabilidade de seus dados. Vamos então conhecê-las? No Brasil, as estatísticas sociais, econômicas e demográficas utilizadas para a construção dos indicadores são produzidas, compiladas e disseminadas por diferentes agências, situadas seja no âmbito federal, estadual ou mesmo municipal. Através de uma rede capilarizada pelo território nacional, com unidades estaduais e agências municipais, o IBGE cumpre seu papel de agente coordenador do Sistema Estatístico Nacional, como produtor de dados primários, compilador de informação proveniente de ministérios e como agente disseminador de estatísticas. O Ministérios também, gente, tem órgãos encarregados da produção ou organização de seus dados administrativos, como o Ministério da Saúde, da Educação, da Previdência do Trabalho, do Desenvolvimento Social, dentre outros, certo? Assim, podemos perceber que, na realidade, mesmo as instituições públicas que não têm como finalidade básica a produção de informação, se encontram continuamente gerando dados aos seus procedimentos administrativos e operacionais. Por exemplo, vamos analisar postos de saúde, escolas, postos de atendimento ao trabalhador, delegacias e outras unidades de prestação de serviços públicos situados nos bairros dos municípios acabam atuando como centros de produção de diversas informações de interesses na elaboração de diagnósticos, sobretudo para pequenas comunidades e territórios. Diante disso, o IBGE, agências ou departamentos estaduais e municipais de estatísticas e ministérios integram, pois, o sistema de produção e disseminação de estatísticas públicas no Brasil, cobrindo um escopo
temático e territorial bastante abrangente. E você, conhece o IBGE? Já ouviu alguma agência ou já ouviu falar algum município que tem alguma agência do IBGE? Vejamos. Para saber os locais de atendimento do IBGE nos estados e municípios, bastam acessar esse site aqui do IBGE. É importante vocês já irem familiarizando, porque nós iremos fazer a nossa atividade avaliativa AA com base nas pesquisas do IBGE. Percebam que aqui estão os locais, aqui em Minas, onde você pode encontrar esses postos de atendimento. Mas já ressalto para vocês que a nossa atividade avaliativa ela será baseada no site. Então, um dos principais levantamentos de pesquisas do IBGE é o Censo Demográfico, o qual foi criado com a finalidade original de contabilizar o tamanho da população em suas regiões para fins militares e fiscais. Modernamente, além de quantificar a demanda potencial de bens e serviços públicos e privados, os censos se prestam ao levantamento de uma gama variada de informações, muito importantes para a elaboração de indicadores de diagnóstico da realidade social. Vocês conhecem o censo? Já participaram de alguma pesquisa ou entrevista? Aposto que já respondeu algum questionário. Olha, no Brasil, os censos demográficos foram implantados no final do Império e realizados com regularidade a partir do período republicano. Depois de grandes aprimoramentos metodológicos e conceituais ao longo das décadas, o censo de 1940 é tomado como o primeiro recenseamento moderno no Brasil, a partir do qual se procurou seguir as recomendações dos organismos internacionais, no sentido de garantir melhor captação dos dados e comparabilidade dos resultados. A partir do censo de 1960, introduziu-se a amostragem, permitindo uma ampliação significativa do escopo temático investigado no censo. Desde então, parcela da população passou a responder um questionário mais detalhado, além de questionários básicos, em que se coletam dados sobre características da moradia, relações de parentesco, sexo, idade e condições de alfabetização dos moradores. Assim, cada quesito de informação levantada no censo demográfico pode se constituir num indicador relevante. Isso mesmo, dependendo do detalhamento do diagnóstico ou do setor social de intervenção de um programa público. Vamos analisar na tela a seguir, onde nós localizamos aí os censos demográficos, em publicações organizadas em vários volumes aí no site do IBGE. Nós encontramos domicílios, características gerais da população, migração e deslocamento, trabalho e rendimento educacional, entre outros, que podem ser consultados no site que nós passamos para vocês. A população, informações mais específicas do censo e outras pesquisas estão lá disponíveis na ferramenta denominada Sidra, na qual o usuário pode construir uma tabela a respeito de uma temática específica no acervo. Então, era um país em que a sistemática de produção regular e organização de informação em nível municipal é ainda incipiente. O censo demográfico é um dos poucos levantamentos que permitem atualizar de forma abrangente, confiável e comparável, pelo menos de 10 em 10 anos, os diagnósticos socioeconômicos nos municípios de seus distritos e bairros. E esse detalhamento, geográfico da informação estatística possibilita a formulação de programas sociais com nível de detalhamento e alcance bastante variados, adequados ao tamanho, volume de recursos, abrangência geográfica e objetivos políticos das diferentes esferas de governo. Eles permitem delimitar isso mesmo com uma razoável precisão geográfica em uma escala inframunicipal, as áreas não atendidas por serviços públicos, os bolsões de pobreza, os pontos ou manchas urbanas que requerem programas de ação pública específica. Com esses dados, podemos estimar demandas sociais para programas de atendimento universal nas áreas de saúde, que é o nosso foco, educação, emprego, assim como também o trabalho e o tamanho do público.
alvo específico de alguns programas sociais focalizados, como Bolsa Família, vocês conhecem, Frente de Trabalho ou outros programas na área da assistência social. Foram, assim, essas as motivações que levaram o Ministério do Desenvolvimento Social a desenvolver, juntamente com o IBGE, o aplicativo Indicadores Territoriais à População de Baixa Renda por Setores Censitários, que permitem a elaboração de cartogramas e tabelas com indicadores em nível inframunicipal. Vocês conhecem? Então vamos visualizar um exemplo aqui. Nesse cartograma, então, quando tratamos de fazer diagnósticos sociais mais detalhados, territorialmente, empregamos em geral indicadores médios computados para os municípios, escondendo-se os bolsões de iniquidades presentes dentro de cada um dos municípios brasileiros. Como, por exemplo, esse cartograma aí que vocês visualizam é um indicador de proporção de domicílios com renda de até meio salário mínimo per capita em nível de setor censitário do Rio de Janeiro. É muito abrangente, perceberam? Há ainda, gente, uma última observação importante a fazer acerca dos censos brasileiros. Embora tenhamos enfatizado a utilidade do levantamento na produção de um conjunto multimatemático de informações socioeconômicas, os censos cumprem a finalidade fundamental de registrar o total da população residente nos municípios. E o que vem a ser de fato população? Vamos ao conceito? População é um critério básico para a repartição de vários atributos e recursos públicos e, particularmente, do Fundo de Participação dos Municípios. Fundo esse que responde pela sobrevivência financeira da maior parte dos municípios de pequeno porte no país. Pelo tamanho da população, definimos também o número de vagas nas câmaras municipais, assembleias legislativas e das bancadas de deputados do Estado da Câmara Federal, certo? Por isso, a importância de termos o registro de população por sexo e idade realizados nos censos, para fornecer um insumo básico para o planejamento da demanda de serviços públicos a atender, como a população em idade escolar, crianças a vacinar, dentre outros. E será que o IBGE fica parado num período que separa os censos demográficos? Ele só trabalha de 10 em 10 anos? Evidentemente que não, pois todo dia seu pessoal está em campo ou no escritório, levantando dados, organizando informações ou produzindo conhecimento. Vamos conhecer a seguir outras pesquisas amostrais sociais do IBGE, começando pela principal delas, a PNAD. PNAD, já ouviram falar? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios tem por objetivo atualizar anualmente as informações levantadas pelo Censo Demográfico, ao nível do país, unidades da federação e as principais regiões metropolitanas. Como a amostra é muito menor que a usada por ocasião do censo, por questões de curto e agilidade na coleta, a pesquisa não prevê a desagregação de seus dados na escala municipal. Olha, ela foi criada em 1967 e, desde então, vem passando por reformulações conceituais e metodológicas, constituindo-se em um levantamento fundamental para atualizar os indicadores sociais do país e dos estados. O mercado de trabalho, educação, características demográficas, migração, dentre outros, são investigados todo ano na pesquisa, além de outros temas mais específicos, de interesse do Ministério e outros agentes, como os relacionados a seguir. Vamos analisar? Olha, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, ela tem vários itens aqui. Por exemplo, características domiciliares, características educacionais, temas especiais levantados em suplementos, ao trabalho infantil, acesso à utilização de serviços de saúde. Preste atenção que essas informações são muito úteis para vocês, que podem até auxiliá-los na confecção do seu artigo do TCC final no módulo 3, certo? Então, cabe-nos aí agora
dar uma olhada nesses sites e pesquisar todos os conteúdos acerca disso aí. Além dessa pesquisa, o IBGE implantou em 1980 a pesquisa mensal do emprego, o PME, nas principais regiões metropolitanas do país, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife. As informações levantadas permitem a divulgação dos indicadores convencionais de mercado de trabalho, como taxa de participação, taxa de desemprego, rendimento médio do trabalho e outros dados mais específicos. Em meados ali da década de 1980, foi implantada na região metropolitana de São Paulo, através de convênio da Fundação SEAD e DIESE, e depois levantadas para outras localidades, como Porto Alegre, Salvador, Recife, Distrito Federal e Belo Horizonte. A pesquisa de emprego e desemprego, a PED, que é outra pesquisa periódica sobre o mercado de trabalho, sua principal diferença com a relação ao MPE, que eu falei anteriormente, é de ordem apenas conceitual, no que diz respeito à condição de atividade e à situação de desemprego, referindo a um período de procura maior e que contempla também o contingente de indivíduos em desemprego oculto, pelo trabalho precário e aquele pelo desalento, certo? Dentre as pesquisas sociais de natureza institucional do IBGE, um levantamento importante é a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, ou simplesmente MUNIC, que nós vimos naquele quadro. Os resultados da MUNIC, do questionário de gestão e suplementos, podem ser consultados em publicações disponíveis no site do IBGE. Lembram? As informações MUNIC nos permitem construir indicadores para retratar o grau de participação e controle popular da ação pública e também indicadores para caracterizar o estágio de desenvolvimento institucional para as atividades de planejamento e gestão municipal pelo país. Além, gente, do IBGE, há também esforços de várias instituições públicas em disponibilizar informações de seus cadastros e registros de forma mais periódica, fato que se deve à necessidade não só de monitoramento da ação governamental, mas também de facilidades que novas tecnologias de informação e comunicações têm proporcionado. Existe ainda uma série de outros sites onde podemos buscar informações sobre diferentes temáticas de interesse para as políticas públicas. São os seguintes sites: o do Ministério e de outras organizações, como aqueles reunidos pelas Associações Nacional de Instituições de Planejamento. Conhecem? Pesquisas e Estatísticas, ANIPES, a partir da qual se pode ter acesso a outros órgãos produtores de dados e indicadores nos estados e municípios brasileiros. Vamos conhecer alguns desses indicadores, dessas bases de informações? Vamos lá! Além do IBGE, que nós estamos falando aqui, nós temos aqui os órgãos estaduais, no site da ANIPES, do Ministério de Saúde, na DataSUS, o do Ministério da Educação, da INEP, o MTE do Trabalho, e temos várias outras aí também que vocês vão escolher de acordo ou com o plano de implementação da política pública que vocês querem realizar e também para fins acadêmicos, para a realização das suas pesquisas aí para o trabalho final, certo? Dessa forma, os indicadores sociais, estatísticas econômicas, dados demográficos constituem-se em bens públicos, cujo uso pelos agentes públicos, privados e sociedade civil organizada deve ser estimulado e subsidiado em função dos efeitos positivos em termos de eficiência, eficácia e efetividade social dos planos de governos e políticas sociais. Concordam comigo? E sobre a fonte de dados de indicadores econômicos? Indicadores econômicos. Será que o IBGE também fornece além dos sociais?
Sim, podemos encontrar lá também os indicadores econômicos como taxa de inflação, variação do produto interno, PIB, taxa de desemprego, valor do salário mínimo ou de rendimento médio dos trabalhadores, têm uma presença constante nos jornais, na televisão, no rádio, na internet ou em conversas entre amigos. Não só o IBGE, mas outras instituições fornecem fontes de dados e indicadores econômicos. E aí, vamos conhecer um pouco sobre esse universo de informações? Dados estatísticos e indicadores econômicos constituem, informações quantitativas que permitem o acompanhamento das mudanças conjunturais e estruturais da economia de um país ou região, subsidiando assim a tomada de decisões na administração pública, quanto aos instrumentos de política fiscal monetária, comércio exterior, de desenvolvimento regional e no setor privado, quanto aos investimentos aí entre concorrências de mercado. Tranquilo? Faz sentido para vocês até aí? Então, os indicadores econômicos são produzidos com regularidade mensal, semanal ou diária. São expressos em valores nominais ou reais, ajustados aí segundo algum índice de preços e representados como variações percentuais, números, índices acumulados, taxas de variação no longo do tempo, ou no mês anterior, ou 12 meses atrás, dentre outros aí. Agora, os indicadores e dados econômicos podem ser classificados segundo diferentes critérios. Vamos conhecer? Há uma distinção aí clássica entre dados conjunturais, referidos a eventos cíclicos da conjuntura econômica, mas sensíveis a flutuações de curto prazo, como os índices de preços, indicadores de produção industrial ou vendas do comércio, e os dados estruturais, os mais robustos, aqueles de mudança mais lenta, que representam características mais consolidadas da economia, como a participação de ocupados da indústria ou agricultura em um país, nível de distribuição de renda, patamar de gastos familiares com bens não duráveis, nível de gastos em ciência, tecnologia e inovação, certo? Outro fator importante que merece destaque diz respeito ao fato de que os indicadores também se referem a distintas esferas de produção ou transação, aqueles indicadores de indústria, comércio e agropecuária, eventos no fluxo de circulação, os indicadores de produção, de vendas ou consumo, unidades de medida, aquelas físicas ou monetárias, e dimensão macro ou micro do processo econômico, como, por exemplo, taxa de crescimento do PIB, taxa de crescimento de um ramo industrial específico e, por fim, a natureza da fonte originária dos dados, que são aqueles dados, de registro administrativo de ministérios, de associações patronais, estatísticas de pesquisa amostral. Tranquilo? Olha, mas não acabou por aí não. Os indicadores podem também ser classificados ainda em antecedentes, como aquele que servem para antecipar tendências que em curto prazo devem se verificar em um todo, um segmento ou em toda a economia, ou em consequentes que revelam os múltiplos desdobramentos da tomada de decisões do governo quanto à política econômica ou de agentes privados. Compreendido? Então tá bom. No mundo das decisões de negócios, não basta o indicador econômico ser válido, sensível e específico. É fundamental que esteja disponível e atualizado no momento da tomada de decisão. Outra característica aí, inerente aos dados e indicadores econômicos que podem identificar diz respeito à sazonalidade, ou seja, aquelas variações cíclicas das medidas decorrentes de fatores como aumento de vendas no fim do ano, período de entre-safras, agrícolas, férias, diferenças de dias produtivos nos meses, entre outros. Tranquilo? Desta forma, como são constituídos em produtos passíveis de comercialização no mercado, os dados e os indicadores econômicos não têm o caráter intrinsecamente público dos dados e indicadores sociais.
Vejam a diferença. Assim, essas informações são produzidas por um amplo conjunto de instituições públicas e privadas e disponibilizadas aí ao público em geral, através de boletins de conjuntura econômica. Já ouviram falar de boletins? Vamos conhecer alguns desses produtos? Vamos lá! Os boletins de conjuntura econômica são elaborados por diversas instituições, percebam aí, várias delas. São documentos de importante leitura para manter-se e nos manter atualizado com relação à evolução recente da economia e das perspectivas da mesma para os próximos meses, na medida em que trazem as interpretações de técnicos especializados quanto a um conjunto amplo de indicadores de diferentes fontes, de diferentes dimensões do sistema econômico, com nível maior ou menor, de antecedência, consequência de fatores macroeconômicos nacionais e internacionais. Lembram que eu falei? Expressos sob a forma de números, índices, taxas, variações mensais ou taxas dessazonalizadas. Nesse sentido, gente, dentre o conjunto de instituições que produzem, compilam, analisam e disseminam as estatísticas econômicas, como nós estamos analisando no quadro, e dentre instituições que compõem o Sistema Nacional de Estatísticas Econômicas, o IBGE tem um papel central, seja como coordenador de todos esses sistemas aí, seja como produtor de informações também dos sistemas. Então, vamos analisar o próximo quadro, que traduz aí todas essas principais ações estatísticas econômicas que o IBGE proporciona. Olha, o subsistema de contas também é analisado pelo IBGE, é um índice econômico que ele vai oferecer para vocês aí a mensuração da produção econômica discriminada por setor de atividade por um fato de produção. Então, qual é seu foco? Qual é o seu objetivo? Dependendo do que você pretende consultar, você vai aí especificamente em um dos subsistemas estatísticos econômicos oferecido pelo IBGE. Tranquilo? Cabe então destacarmos que existem vários outros índices de preços computados regularmente no país. Além desses produzidos pelo IBGE, há aqueles produzidos pela FGV, a FIP-USP e a DIESE, dentre outros. Por exemplo, o Índice Geral de Preços, o IGP, da FGV, é um dos mais conhecidos apresentados nas suas diferentes versões, o IGP Oferta Global e o IGP Disponibilidade Interna, no qual são expurgados aí as variações dos preços das commodities exportáveis. O IGP-10, referido às variações de preços do 10º dia do mês em relação igual ao período do mês anterior. O IGP-M, referente à variação de preços computada entre os 20º dias de cada mês, certo? Vale a pena acessar essas instituições e conhecê-las melhor, combinado? O IBGE realiza ainda outros levantamentos, como as pesquisas satélites, que cobrem temas específicos e relevantes para acompanhar as transformações da indústria no país, ou que visam demonstrar dados específicos para o fechamento do sistema de contas, aquele que nós analisamos no quadro. Dê uma olhadinha no site e acompanhe as publicações dessas instituições. Com isso, aprendemos até aqui quais são os princípios e as principais fontes de dados e pesquisas econômicas no país, que fornecem os insumos para a construção de indicadores de caracterização econômica regional e a elaboração de boletins de análise conjuntural da economia brasileira. Verificamos ainda que dados estatísticas e indicadores econômicos são informações quantitativas que permitem o acompanhamento das mudanças conjunturais e estruturais da economia de um país ou região, certo? Subsidiando assim a tomada de decisões na administração pública e no setor privado. Além disso, aprendemos que esses indicadores constituem importantes instrumentos para o gestor de programas se antecipar à evolução da conjuntura e fazer as adaptações necessárias aos programas por eles coordenados. Faz sentido? Tranquilo! Então, com isso, finalizamos a nossa aula e aos estudos de indicadores socioeconômicos na gestão pública.
Finalizamos o tema Principais pesquisas e fontes de dados e indicadores e a unidade 3, Introdução às fontes de dados e indicadores sociais. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje, para que assim possa contribuir para que vocês e outras pessoas encarregadas dessas escolhas e decisões possam basear suas ações e garantir maior transparência e efetividade social nos recursos públicos, certo? Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila, combinado? Por enquanto é só, bons estudos, até a próxima!